Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar no estoicismo. E não pensem que isto é só uma conversa sobre filosofia antiga e poeirenta. Não. O estoicismo é, na verdade, um guia prático super poderoso para encontrar serenidade e força no mundo que, vamos ser sinceros, é muitas vezes imprevisível. Pois é, esta é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Hoje em dia, talvez a gente procure respostas na religião, na ciência, em livros de autoajuda. Mas para os antigos, a resposta era muito clara. A filosofia não era uma coisa para se estudar numa sala de aula, era uma coisa para se viver. E olhem, esta diferença é absolutamente crucial. Para os gregos e romanos, escolher uma escola de filosofia como o estoicismo era quase como aderir a uma religião ou uma causa política. Era um compromisso total, um sistema prático de corpo e alma para alcançar a felicidade. Muito, mas muito diferente de como a filosofia é vista hoje em dia, muitas vezes como um exercício puramente académico, fechado na universidade. Ok, vamos aprofundar isto. A primeira grande ideia a reter é que tanto os estoicos como os seus rivais, os epicuristas, viam a filosofia como a suprema arte de viver. Pensem assim, tal como a medicina é a arte de cuidar da saúde do corpo, a filosofia era a arte de cuidar da alma, de ter uma vida boa. A famosa fórmula estoica é viver em harmonia com a natureza. Mas atenção, a definição deles de natureza é surpreendente. Não tem nada a ver com viver no meio do mato. É exatamente o oposto. É o mais alto grau de perfeição e civilização. Imaginem, não a maçã selvagem e azeda, mas sim a maçã doce, perfeita, o ponto máximo do seu desenvolvimento. Viver de acordo com a natureza é, portanto, viver de acordo com a nossa forma mais elevada e racional. Certo. Então, como é que se alcança essa vida racional? Bem, os estoicos diriam que antes de se poder viver da maneira certa, é preciso primeiro entender como o mundo funciona, qual a estrutura da realidade e a natureza do próprio conhecimento. Ou seja, a ética depende da física. E para explicar isto, os estoicos usavam uma analogia fantástica. A filosofia é como um pomar. A lógica é um muro que o protege contra erros de pensamento. A física, que é o estudo da natureza do universo, são as árvores. E a ética, a tal arte de viver, é o fruto delicioso. O ponto-chave aqui é que não dá para ter o fruto sem as árvores e o muro, certo? E este ponto é brilhante. Para os estoicos, não faz sentido tentar descobrir o que é a justiça ou o bem e o mal sem primeiro olhar para a natureza do universo. A nossa conduta correta, o nosso manual de instruções, tem de ser deduzido da própria estrutura da realidade. E agora chegamos ao coração da ética estoica. Uma ideia que é, ao mesmo tempo, super simples e profundamente desafiadora. É a resposta deles para aquilo que realmente importa na vida. É a resposta com o que é verdadeiramente bom. Esta frase é uau! É a afirmação central de tudo. Reparem bem, não diz que a virtude é uma parte de uma vida feliz, ou que ajuda a ser feliz. Não. Para os estoicos, a virtude, sabedoria, justiça, coragem, é, por si só, suficiente para a felicidade. Mais nada é verdadeiramente necessário. Para defenderem esta ideia, eles dividiram tudo o que existe em 3 categorias. O bem, que é a virtude, o mal, que é o vício, e depois, a categoria mais radical de todas, os indiferentes. E nesta categoria eles puseram, bem, tudo o resto. Saúde, riqueza, dor, prazer. Até a própria vida e a morte. Mas calma, eles não eram completamente desligados da realidade. Dentro dos indiferentes, eles criaram uma subcategoria, os preferidos. É óbvio que é preferível ter saúde a estar doente, ou ter dinheiro a ser pobre. Essas coisas têm um valor prático, mas, e este é o ponto fundamental, não têm valor moral, não nos tornam pessoas melhores ou piores. E é esta distinção que permite uma liberdade interior incrível, independentemente das circunstâncias externas. Ok, então, como é que se vive esta filosofia na prática, no dia a dia? Os estoicos tinham um ideal, o sábio. E o caminho para essa sabedoria exigia uma disciplina mental rigorosíssima, a começar pela forma como percebemos o mundo à nossa volta. O fundador do estoicismo, Zenão, usou esta analogia física que é genial. O conhecimento começa com uma impressão sensorial, como uma mão aberta a receber algo. Depois, damos o nosso assentimento, que é como fechar ligeiramente os dedos. A compreensão é agarrar firmemente essa verdade, um punho fechado.
E o conhecimento verdadeiro? Esse é como agarrar esse punho com a outra mão. É algo seguro, firme, impossível de ser abalado por qualquer argumento. E este ideal do sábio levou a algumas conclusões que bem chocaram o mundo antigo. Para o sábio estoico, não há graus de vício, roubar um pão ou trair uma nação são ambos desvios completos da razão. Só quem é guiado pela razão é verdadeiramente livre, rico e feliz. Ele não sente pena, porque entende a ordem racional do universo, e nunca se arrepende, porque as suas ações são sempre corretas. Forte, não é? Claro que eles sabiam que este sábio perfeito era um ideal, talvez até inatingível, como um super-herói. Por isso, para o resto de nós, o caminho prático não era de perfeição imediata, mas de progresso, de melhoria contínua. O objetivo era melhorar constantemente, como alguém que se está a recuperar de uma doença e que se aproxima dia após dia da saúde perfeita da alma, que é a virtude. E a influência desta filosofia foi imensa. Não ficou fechada nos jardins de Atenas. Viajou pelo mundo e através dos séculos, moldando as mentes de toda a gente, desde escravos a imperadores. A longevidade e o alcance do estoicismo são, de facto, incríveis. Pensem nisto. Começou com Zenão a ensinar numa varanda pintada em Atenas e, 500 anos mais tarde, os seus princípios estavam a guiar o homem mais poderoso do mundo, o imperador romano Marco Aurélio. Que jornada! E o seu legado é profundo. Os estoicos foram dos primeiros a falar de uma fraternidade universal que unia toda a humanidade. A sua visão de uma lei natural e racional influenciou o direito romano. E, talvez o mais importante de tudo, eles democratizaram a filosofia. Argumentaram que a sabedoria e a virtude estavam ao alcance de todos, independentemente do estatuto social. Uma ideia verdadeiramente revolucionária para a época. E terminamos com uma pergunta para reflexão, uma que vai direitinho ao cerne do desafio estoico. Se aceitarmos, mesmo que por um instante, a premissa radical deles de que a virtude é o único bem, isso obriga-nos a reavaliar tudo. O que é que na nossa vida tão agitada tem realmente valor moral e o que é que, no fim de contas, é simplesmente indiferente? Fica a questão.